Guerra Civil Americana. Essa guerra foi travada entre o Norte e o Nippon e o Sul Confederação com base em questões que envolviam a escravidão e a extensão dos Estados Unidos da América para o Oeste. A guerra aconteceu após o clima de tensão gerado nas eleições de Abraham Lincoln, foi onde ele foi eleito presidente em 1860. De acordo com um estudo recente do Civil War Trust, aproximadamente 850 mil soldados morreram. Guerra Soviética no Afeganistão. A União Soviética ocupou o Afeganistão e tentou apoiar um regime pró-soviético em Cabul. Por meio da tomada de cidades e estradas, os soviéticos rapidamente assumiram o controle do país, mas a rebelião foi imediata e generalizada. Durante os 10 anos de ocupação, um total estimado de aproximadamente 1.125.000 civis e tropas afegãos, combatentes da Aliança Islâmica Mujahideen e soldados soviéticos foram mortos. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã começou como resultado da estratégia dos Estados Unidos da América de conter a disseminação do comunismo em todo o mundo durante a Guerra Fria. Durou 20 anos entre os períodos de 1955 e 1975. Estima-se que os Estados Unidos da América e os seus aliados perderam em torno de 64 mil vidas. 1,1 milhão de vidas foram perdidas entre o Vietnã do Norte e seus aliados comunistas. Quanto às vítimas civis, a estimativa oficial é de 2 milhões de pessoas, totalizando a contagem de mortes em pouco menos de 3,2 milhões de vidas. Guerras Napoleônicas. Durante o domínio imperial de Napoleão Bonaparte, a França, como um meio de estender seu império, Napoleão originou as guerras ao perceber uma possível invasão externa e toma a iniciativa de conquistar territórios, desencadeado pelo choque entre os novos ideais revolucionários e a defesa do sistema monárquico nos países europeus. Essa guerra durou 13 anos, 1803 até 1815, e resultou em mais de 6,5 mil horas. Milhões de pessoas mortas. Guerra dos 30 anos. Foi um conflito que marcou a transição do feudalismo para a Idade Moderna. Essa aliança de religião com o Estado era uma herança medieval e não mais se adaptava a um mundo no qual o poder das monarquias nacionais era cada vez mais forte. Essa guerra durou 30 anos, tornando-o a guerra contínua mais longa da história moderna. O total de mortos, incluindo civis, é próximo de 8 milhões. Rebelião de Taiping. Rebelião de Taiping foi um levante radical político e religioso. Foi uma das guerras mais sangrentas da história no século XX. E, de acordo com a britânica, 20 milhões de vidas se perderam nesse conflito. Calcula-se que entre 20 e 30 milhões de pessoas morreram em consequência direta do conflito. Aliás, no período compreendido entre 1850 e 1873, a população da China foi reduzida em mais de 60 milhões de pessoas, como resultado de rebeliões, guerras, da Zika e da fome. Segunda Guerra Sino-Japonesa. Segunda Guerra Sino-Japonesa desencadeou em consequência da política imperialista do Japão em relação à China. O governo japonês no século XX assumiu uma postura militarista e bélica cada vez mais perigoso para a China. Em consequência disso, os embates entre japoneses e chineses começaram de maneira não oficial a partir de 1931. Primeira Guerra Mundial. Após o assassinato de Franz Ferdinand, desencadeou uma cadeia de eventos que levaram a uma grande guerra. Se organizaram em duas alianças opostas: os aliados e os impérios centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. O resultado final em vidas perdidas dos lados dos poderes aliados e centrais foi um total de 37 milhões. Conquistas mongóis. Formado a partir da união de várias tribos por Gengis Khan, o Império Mongol, que durou entre 1209 e 1368, foi o maior em extensão territorial da história. Ao todo, chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados da China até a Europa Oriental. Essa guerra resultou não apenas na expansão significativa do Império Mongol, mas também na perda de 60 milhões de vidas. O último imperador mongol importante foi Timur Lang ou Tamerlão, que morreu em 1405.
Suas conquistas abrangeram desde a Índia e a Rússia. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é a maior de todas as guerras, pois tocou todos os cantos da terra e fez muitos mortos. É por isso que é o número 1 nesta lista das 10 maiores guerras do mundo. Todos os continentes e oceanos estavam envolvidos. Iniciou no ano de 1939 até 1945. O total de mortes é de 72.468.900 vidas perdidas. Para evitar novos conflitos e manter a paz entre as nações, foi a Organização das Nações Unidas, ONU. A guerra pode reforçar positivamente a economia e o orgulho nacional. Impérios maiores podem explorar seus ganhos para resolver questões políticas. No entanto, a noção de guerra é sombria. Esta lista das 10 maiores guerras demonstra que, mesmo que haja luz no final, a devastação e a perda de vidas são consequências infelizes para alcançar a paz.